nome dessa próxima sinopse é Sousei no Katachi Ancestral Farm. Então o cara juntou japonês com inglês. Eu colocaria alguma coisa em português aí, talvez o subtítulo. Você vai, quando for publicado no Brasil, você coloca com forma ancestral, só para ter alguma coisa ali que o leitor brasileiro se identifique, para lembrar caso ele não lembre do nome Sousei no Katachi. Enfim. E aí, em versões internacionais, você colocaria em inglês mesmo e tal. Acho que funciona. Eu sempre comento sobre essa questão do título aqui, né? Na maioria das sinopses que tem títulos em outro idioma. Enfim, vamos lá. Nesse mundo, a tentativa de Deus resetar o mundo pelas águas não ocorreu, pois Deus e os arcanjos foram vencidos pelos guardiões do Jardim do Éden. Esses seres foram nomeados mandamentos, se tornaram os deuses do novo mundo. Mas quando os mandamentos ceifaram Deus, fendas se abriram e os primeiros moradores da Terra saíram. Essa história narra a jornada de Anok, um Nephilim, meio deus, meio mortal, americano descendente de Tupã, deus do trovão. Ficou meio confuso, mas ok. Anok é membro de um grupo mercenário nomeado Skinwalkers, que tem como objetivo encontrar a costela de Adão, a fim de obter o conhecimento da árvore da vida. Inicialmente, o grupo está buscando entre os reinos o homem mais velho vivo para encontrar respostas. Seu nome é Mimir. Ele é o último descendente de Baldur. Está juntando as mitologias todas. Anok faz um acordo com Alastair, líder dos Anok faz um acordo com Alastair, líder dos Skinwalkers, exige direito de fazer uma pergunta ao velho se o encontrar. As coisas saem do controle e o verdadeiro objetivo de Anok é revelado. Suas escolhas trazem o despertar de um ser antigo. Ok, o final ficou bem naquele lance de despertar ali um certo mistério. Eu gostei bastante da ideia inicial. Achei que depois foi indo para realmente várias mitologias e tal. Ficou meio dúbia essa relação, o que uma coisa tem a ver com a outra. Tipo, o Anok fala que eu quero fazer uma pergunta pro velho. Aí fala, agora o objetivo do Anok é revelado. Não sabemos qual é esse objetivo, mas vai despertar um ser antigo. Quem é esse ser antigo? O que isso implica? Qual a consequência? Isso tudo não está muito bem definido a ponto de que eu consiga dizer diretamente alguma coisa. Mas, ok, me leva a entender que o Anok, sim, apesar dessa confusão da origem dele ali, que eu acho uma confusão de mitologias que poderia ser resumida para manter só ali na cristã, que eu acho que fica bem interessante. Ele tem um objetivo, ele está ali junto com esse grupo para realizar o objetivo dele, então ele é meio que um infiltrado, entre aspas, ali, né? O objetivo dele não tem necessariamente... não está relacionado diretamente com o objetivo do grupo, mas o grupo é um meio para ele conseguir realizar o objetivo dele, e aparentemente o objetivo dele acaba sendo um tiro pela culatra e trazendo um mal muito maior. E aí entra isso que eu falo sobre a questão da duração da história. Quanto tempo demora até seu objetivo dele ser revelado? E de ser revelado, quanto tempo demora até as escolhas desse objetivo, o caminho para esse objetivo, gerarem o despertar desse antigo, para que o objetivo dele possa mudar e seja reverter essa escolha que ele fez, as escolhas que ele fez, enfim, reverter a consequência das escolhas que ele fez, que é, sei lá, impedir esse antigo de destruir a Terra ou qualquer coisa do tipo, sabe? Quanto tempo de história a gente precisa para que todas essas reviravoltas aconteçam? Então você tem a reviravolta número 1, que esse não era meu objetivo é esse. Aí você tem a reviravolta número 2, meu objetivo foi realizado e agora gerou esse mal. Aí a gente vai pro 3, que é tipo... Então a gente tem 3 pontos marcantes, pontos-chave nessa história. E obviamente, para que você consiga desenvolver esses pontos-chave, você precisa de um certo tempo, né? Não tem um plot twist na página 2 de nenhum mangá. Então, aí entra o que eu falo, a história ela já está montada de um jeito para ser uma história longa. Então eu acho que o objetivo do autor aqui, claro, se ele quiser ouvir, né, o que eu tenho a dizer sobre essa questão de fazer mangás longos, beleza, se a minha história já é pensada em um modelo onde ela é longa, ela não tem como ser uma história curta, pelo menos deixa eu ver o que aqui não é necessário para contar essa história que eu estou querendo contar. Então, desenvolver uma nova mitologia é necessário? Desenvolver outros países e outras culturas é necessário? Não é necessário. Desenvolver não sei o que é necessário? Você fala, não é necessário. Para essa história que eu estou contando, não é necessário. Eu posso até apresentar, eu posso ter criado no meu universo e depois em outras histórias que eu fizer futuramente, eu posso abordar esses pontos. Aí você vai ter tempo de fazer outras histórias. Se você fizer só um mangá gigantesco que nunca vai ter fim, você não vai ter nem tempo de fazer outros mangás para realmente abordar essas coisas que você criou e que você quer contar de uma maneira legal, focada nelas, e não só como uma barriga numa história onde o leitor vai falar, putz, que chato, não quero mais ver isso, eu quero ver o outro cara lá, isso aqui tem nada a ver, sabe? Por que eu tô vendo isso?
é uma coisa complicada, que muitas vezes a vontade do autor de querer mostrar aquela história que ele criou acaba não funcionando na questão narrativa dentro da própria história dele. Porque muitas vezes a história dele não é sobre aquilo. Aí ele está querendo mostrar ali toda a história da estátua, da cultura, de não sei o que. Ele fala, mas os personagens só estão passando pela estátua. Por que eu estou vendo toda a história da cultura dessa estátua aqui e tal, sendo que eu estou querendo acompanhar a história desse personagem, os objetivos desse personagem, o contexto desse personagem, essa história que eu estou abordando no momento. E esse é um erro muito comum que vários autores iniciantes principalmente cometem, é exatamente esquecer qual é a história que ele está contando ali. Como eu disse, fica muito entusiasmado com todo mundo que criou. Eu também fico, eu adoro o mundo de Makai, tanto que aqui no próprio volume de Makai tem várias páginas de extra onde eu falo, onde eu falo sobre o mundo, onde eu falo sobre detalhes dos personagens, da criação e tal. E aqui, ó, isso aqui é tudo informação sobre o mundo de Makai, contexto e tal. Beleza, mas assim, dentro da história eu estou cumprindo os propósitos dessa história que eu estou definindo. Detalhes sobre o mundo estão ali no extra, se o leitor tiver interesse, ele vai ali, vai pegar, vai ler. Eu sei que muitos leitores têm interesse porque eu recebi muitos comentários exatamente sobre, né, elogiando principalmente o mundo de Makai, gostando desse mundo, e eu adoro esse mundo. No volume 2, né, do Makai Maze Warga, tem mais extras ainda, todo capítulo tem um extra ali falando, expandindo, mas esse mundo é muito legal. Só que aí você dá a opção para o leitor de ler aquilo como um extra e conhecer mais o mundo, e não obriga ele dentro da história quando não tem a ver. Obviamente, quando tem relação com o que está sendo contado, com a história está sendo definida, ou quando não ocupa muito tempo, é um comentáriozinho ali, outro aqui, que expande o universo, mas não necessariamente estica a história, beleza, funciona, dá pra pôr. Não é uma questão de que, não, você não deve fazer isso. Novamente, tem que ser feito com calma e sempre a serviço da história. O objetivo final de qualquer mangá é você fazer uma história legal que o leitor vai gostar de ler, de acompanhar, não vai achar chato, não vai parar de ler na metade, não vai achar ruim. Esse é o objetivo, pelo menos, comum aqui que eu acredito para todo mundo. Então, novamente, dentro desse objetivo, é a gente falar, o leitor está esperando essa história, vou contar essa história para ele. Se eu tenho outras coisas que eu quero contar, que eu quero fazer tudo mais, beleza, eu crio uma história, eu crio um novo mangá, eu crio um novo quadrinho, eu crio um livro, etc. Eu expando esse universo de várias formas possíveis em outras histórias onde essas coisas do mundo que eu quero mostrar caibam e agreguem àquela história que está sendo contada. Mas se elas não agregam a essa que eu estou contando agora, deixa de fora por enquanto. E aí, com isso você consegue reduzir também o número de páginas, e reduzir o número de páginas faz com que você consiga terminar aquela história do começo até o final e depois futuramente possa trabalhar esses outros pontos em outras histórias, né? Porque você vai ter tempo para isso se você terminar o seu mangá.